Seja bem-vindo ao Conexão Vendas Podcast, onde falamos sobre vendas reais, desafios e tudo que ninguém conta sobre vendas complexas. Hoje o tema é os bastidores de uma venda complexa. Para isso, trouxe um convidado muito especial. Lincoln, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Um prazer. E vamos nessa, né? Antes de começar nosso episódio, eu gostaria de te entregar aqui um presente do nosso podcast. Muito obrigado. Um bom vendedor tem que ter boas ideias, muito anotar obrigado, muitas ideias. Olha lá, até abri aqui já. Opa! Ó, Esse... agenda. A gente que trabalha com vendas vive anotando as coisas Com e... certeza, e uma canetona aqui. Esse daí é Ó, Conexão Vendas. Conexão Vendas. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Lincoln, seja muito bem-vindo. É um prazer, mais uma vez, ter você aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nada. E então, para a gente dar início à nossa conversa, eu queria entender sobre sua história na área comercial, né? Entender como que você começou na área comercial. Claro. Hoje, para quem... eu comecei aqui a nossa introdução. Hoje o Lincoln, ele trabalha vendendo aeronaves. Então... é um nicho bem especializado, diferente, né? Diferente. Então, eu gostaria de começar entendendo a sua área comercial, como Claro. que começou, até chegar hoje na área que você está, que é a venda de aeronaves. Claro, com certeza. Eu digo que a venda ela tem estágios, né? De alguma forma, a técnica sempre é muito parecida, mas ela tem estágios. Então eu iniciei com venda de carros, né, venda de carro esportivo, de luxo. Na época era o meu sonho trabalhar com isso. E eu sempre visava a aviação. Mas a aviação era algo que eu visava muito longe, estava muito distante para mim ainda. Então, quando eu comecei com os carros... Só que logo na época que eu comecei já tinha muita empresa já começando a vender bastante carro esportivo, algo que cresceu muito hoje em dia, né? Isso tá bem forte. Mas na época eu queria trazer algo diferente, né? Queria trazer algo diferente que não tinha no mercado. Então eu sempre olhava muito assim, putz, o que não tem? O que falta? E eu sempre fui apaixonado por carro. E na época eu queria trazer uma ideia de tentar conversar com as pessoas que realmente entendiam de carro e gostavam de carro e trazer essa emoção junto com a empresa, né? Então, que aí nasceu na época a Exclusive Select Cars, onde eu queria trabalhar com carros exclusivos e selecionados, mas não significa que seriam só carros caros, não. Exclusivos e selecionados por configuração, por exatamente pegar os amantes de quem gosta de carro. Então, desde um carro especial, exclusivo de 100 mil reais até um carro lá de 2 milhões. Então, mas isso sempre buscando essa exclusividade, né? Configurações diferentes. Isso que eu queria trazer na época. E graças a Deus, nós cresci bastante com a Exclusive Select Cars, crescemos bastante. Só que eu sempre visava aviação. Então, quando apareceu a oportunidade de entrar junto com a aviação entrou junto na Exclusive Select Cars, que a Exclusive Select Cars virou Exclusive Select, onde nós trabalhávamos com carros e aviões, até chegar a um ponto de migrar 100% para aviação, onde hoje é Exclusive Select Aircraft, que é só venda de aeronaves. De aeronaves. Isso. Pô, muito legal, cara. E, bom, eu separei algumas perguntas aqui, né, já indo pro nosso, pro nicho da aeronave, Lincoln. Primeiramente, parabéns, né, pela iniciativa de você sair de um nicho, já queria algo diferente. Sim. Né? Hoje, vender carros exclusivos, eu, por exemplo, sou apaixonado por um carro que é em conjunto da Mercedes com a McLaren. Então, não sei se na época tinha esse carro. Cara, eu sou extremamente apaixonado e isso acredito que seja muito exclusivo, né? Pro mercado brasileiro. Bem exclusivo. Então, parabéns por escolher esse nicho, Obrigado. cara. É espetacular e é um dos motivos que eu trouxe, né? Quis muito conversar contigo aqui. Sim. Pra gente realmente não só ficar na área da aviação,
né? Mas entender como que é a venda exatamente de um avião, como que você inicia essa venda, né? Se o cliente chega até você, se você tem os clientes específicos para poder comprar, né, o seu produto. Sim. Vamos lá. Então, assim, a aviação, ela é algo... É um mundo muito fechado, tá? Vamos falar primeiro por que eu migrei para essa área. Sempre foi minha paixão desde criança, então sempre fui apaixonado por aviação. Com os meus 17 para 18 anos, meu sonho era ser piloto. E acabou que eu fui para outra área, né? E não segui isso na época. Mas a aviação sempre pulsou muito forte dentro de mim. E desde o início, quando eu comecei a trabalhar com carros, eu sempre, né, como eu falei, eu queria trabalhar com aviões, mas para mim era muito distante. No início da Exclusive Select Cars, eu tirava as fotos e vídeos, até, acho que não tem mais nossa página, mas eu tirava as fotos e vídeos do lado do aeroporto, em uma rua onde os aviões ficavam atrás. Legal. E aí eu fazia um material, queria fazer um material diferente dos carros, tudo que tivesse a ver com a aviação e trouxesse essa energia, uma energia diferente, assim. Algo realmente exclusivo, assim. Mas, na verdade, tudo aquilo não era para causar um negócio diferente nos carros, era porque meu sonho era vender avião. Sim. Entendeu? Então, aquilo conversava muito comigo. E até quem trabalhava comigo na época, desde fotógrafo, videomaker, vai lembrar disso que eu tô falando. Eu sempre, a gente levava os carros lá, eu olhava assim e, cara, um dia eu vou vender avião. Então essa que foi o X da questão. E até que um dia eu tava... Essa história poucas pessoas sabem. Um dia eu tava nessa rua com o carro mais exclusivo que a gente fez material na época. Era um baita carro e nós estávamos lá e passou um carro na frente, com o vidro fechado. Daqui a pouco esse carro parou. O vidro desceu. Aí o cara falou assim: estão vendendo? Falei, sim, estamos vendendo. Tá fazendo material para anúncio? Falei, sim. Aí ele: quer tirar foto com... Vamos tirar foto lá dentro com o meu avião e com... Esse cara, ele é dono de um hangar, que ele é dono de uma empresa lá, uma companhia aérea, na verdade. E nós levamos o carro lá e tiramos as fotos e os vídeos, ficaram vídeos sensacionais. Exatamente. E aquele gesto ali, eu olhando, eu falei, cara, um dia eu vou... Aquilo conversava comigo. É algo que vem de dentro. É algo que vem, que pulsa de dentro. Não é só uma venda, não é só uma empresa, não é só um cliente, mas sim é um propósito, é algo que vem de dentro, algo que você sente no teu coração. Então, eu acho que quando a pessoa, ela sente isso, é difícil você acreditar 100% nisso e botar toda a tua energia, né, de você acreditar que isso realmente vai acontecer. E foi isso que eu fiz na época. Então, eu sentia isso, eu sentia que isso pulsava dentro de mim. E aí que deu início dentro da aviação. Aí vem a pergunta, né? Vamos lá. Voltando à pergunta que você fez. Em questão dos clientes. É um mundo muito fechado. Eu tive que estudar muito e muitos parceiros para conseguir entrar e engatar nesse mundo, né? E eu tinha um network sempre muito bem feito, então eu construí isso ao longo da minha carreira, né? Eu mexia com outras coisas também. Eu tive que estudar muito para conseguir chegar no cliente final da aeronave. Tive que estudar muito. Então, hoje nós temos estratégias de marketing para conseguir chegar. E hoje, graças a Deus, nós temos bastante clientes na nossa carteira, até pessoas que hoje nem precisamos divulgar em mercado aberto em certas aeronaves. Legal, Lincoln, legal. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é a questão da essência, né? Você gostar da venda, você gostar do teu produto. Hoje a gente vê muitos vendedores, consultores, né? Que a gente tá acostumado a falar consultores hoje para deixar mais bonito. Sim. Mas a gente sempre vai ser vendedor, né, Lincoln? Claro.
que não tem essa essência da venda, não tem esse gosto pelo teu produto, dependente do produto que seja. Sim. Né? O teu produto, ele é muito nichado e, consequentemente, é uma paixão que não é só pela venda, é a paixão pela aviação, igual você trouxe. Sim, claro. E a venda, para ela acontecer, você precisou visar, né? Sim. Visar o produto final, que era a aviação. Sim. Né? E junto com isso, para concluir aqui, junto com isso, a essência da venda, o gosto pela venda desse produto. Exato. Eu acho que assim, hoje em dia, o pessoal pensa apenas em dinheiro. Então, o cara, quando ele vai vender, seja o que for, a primeira coisa que ele tá olhando é a comissão dele que vai receber. Entendeu? Então, a primeira coisa que ele tá olhando, ele não tá olhando se é um corretor de imóveis, seja o que for, um avião, um carro, seja o que for. Muitas pessoas, elas pensam apenas no dinheiro. Então, no dinheiro que eu falo assim, a comissão, ela não vê como um ato de, putz, eu consegui vender isso, que era meu sonho trabalhar com isso, e eu consegui estudar para chegar no cliente final e executar uma venda. Então o cara olhar e falar assim, não, ele só tá pensando, caraca, se eu vender isso aqui, eu vou ganhar tanta comissão. Entendeu? E eu acho que a partir do momento que você começa a inverter esse jogo, o dinheiro ele acaba vindo como uma consequência do teu trabalho. Exatamente. Então, a partir do momento que você colocar lá, eu vou vender tantos carros, tantos aviões, tantos imóveis esse ano, seja com o ramo que a pessoa trabalhe. A partir do momento que ela coloca essa meta, ela consegue cumprir essa meta, o dinheiro vai ser uma consequência, mas ela tá fazendo isso porque ela ama isso, ela ama o setor dela, ela tá cada vez mais estudando, cada vez mais perdendo sono por isso, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Sim, com certeza. Eu até, das minhas publicações que eu fiz no meu blog, foi justamente sobre a venda é um processo de educação. Então, para você vender, você também precisa estudar. Você trouxe aqui que precisa estudar, não só você veio de um outro produto, já tinha aquela paixão pela aviação, mas ainda assim precisou estudar sobre aviação. E você precisa estudar o teu público. Exatamente. Você tem que saber quem você vai atender. Então não existe como você querer vender um negócio sendo que você não sabe falar com o teu cliente. Sim. Você não sabe falar a língua dele. Vou dar um exemplo, um carro, por exemplo. Quem gosta de carro fala a mesma língua de quem gosta de carro. Quem é aviador, os dois falam a mesma língua. Aviador que a gente fala, seja um profissional da aviação, alguém que é apaixonado por avião. Então, as pessoas falam a mesma língua. E quando você quer vender algo, você tem que entender essa língua primeiro para você poder conversar com o teu cliente. Então, aí que vem o estudo. Aí que vem esse porém de você... Então, a língua, as pessoas precisam conversar e ter a mesma linguagem. Então, a partir do momento que você nem sabe como é que fala com o teu cliente, você nem sabe quem que é teu cliente, tem teu público-alvo, esquece. Exatamente. Bom, você trouxe que hoje a maioria dos seus clientes, é um mercado muito fechado, a maioria dos seus clientes hoje já são clientes da sua rede, né? Sim. Através do seu network. Sim, exato. Mas quando é um cliente novo, a gente vai chamar de lead, quando é um lead novo, como que é esse processo de buscar esse cliente novo? Nós temos nossas estratégias, né? A estratégia interna da empresa, como que a gente chega em um cliente X, né? Isso são estratégias internas da empresa. Mas o lead, né? Vamos lá, o lead quando ele vem, é aquilo que eu falei, a linguagem. Então, ou a pessoa está buscando o primeiro avião, e ela já está fazendo essa busca, mas ela tem que ter tomado a decisão. Uma mínima decisão ela tem que ter tomada. Então, eu não sou daquele tipo... Tem muitas pessoas que julgam aquela parte que você convence a pessoa, né? Eu acredito que você... Muda a mentalidade dela. Mas ela tem que ter tomado uma pequena decisão já de comprar aquele bem. Entende? Então, não ao teu bem, mas ela... Se você está vendendo um imóvel, você está vendendo um apartamento, ela já tem que ter meramente já conversado com o esposo, com alguém que tá com vontade de comprar um apartamento. Sim. Né? Aí você chega e você convence, entre aspas, né? Eu sou muito
daquilo. Quando você tem um bom produto, quando você fala a mesma linguagem, a venda ela flui. Mas para isso tem que ter técnica. Venda é técnica. Venda não é simplesmente o cara chegar lá, atender. Porque às vezes o cara tem o cliente na mão, o produto certo, mas ele não sabe vender, ele perde o cliente. Não sabe vender, que eu falo assim, putz, não sabe trazer uma confiança, não sabe... Sim. Então eu, por exemplo, sou um cara, quando alguém vai me vender alguma coisa, eu sou um cara bem chato, assim, em questão de confiança. Com quem que eu tô falando? Ah, mas ainda mais quando é um bem mais caro, né? Então, mais ou menos essa ideia. E começa em poucas coisas, né? Um exemplo é de quando a gente vai comprar um celular e de repente é um celular que é muito específico, um celular que dobra. Sim. Tem que ter uma película específica, tem que ter uma capinha específica. Ou a pessoa que é vendedora, ela não vai pensar somente em vender aquele celular. Ela vai querer vender a película e a capinha. Sim. Ali ela pode colocar preço no produto, né? Ela pode colocar valor no produto. Então, realmente, você estudar o teu cliente, entender a necessidade dele, eu acho que é o primordial para fazer a venda bem feita. Exato. Porque tem muitos... Eu também eu sou muito chato com aquele vendedor que quer ficar me empurrando um tênis. Eu já falei que eu não gostei daquele... Pô, ficou legal, você viu que... Quem conhece meu gosto sou eu, né? Aí o cara ficar te empurrando algo que você não quer, é o pior tipo de vendedor que existe. E às vezes você compra não querendo comprar o produto. Você fica... Pô, por que eu comprei? Você arrepende. Eu acho que o maior erro é quando você vende sem saber a necessidade do teu cliente. Exatamente. Entendeu? Então você quer tentar vender. Então você tá tentando empurrar alguma coisa, mas você nem sabe se o cara precisa disso. Por isso que eu falei que vendas são estágios. Estágios que vendem valores no mercado que você trabalha. Então isso é estágio. Então, porque conforme você sobe a escadinha de negócios, de grandes negócios, que vai subindo a escadinha, cada vez mais vai ficando mais difícil e exige mais técnica. Cada vez mais exige de você conhecer mais o seu cliente. Cada vez mais exige... Então, só vai ficando mais difícil. Por isso que eu falei desde o início. É estudar muito para entender o processo. Legal. Pode dar um exemplo de desses estágios, Lincoln, para nós? Estudo. Sim. Né? Talvez o segundo seja... entender o seu cliente, você já ter uma visão do teu cliente. Então, porque muitas vezes a gente precisa escolher nossos clientes também, né? A gente precisa entender que o cliente não é qualquer um. A gente está vendendo um produto que não é para qualquer cliente. Sim. Acho que uma das coisas principais é resiliência. Então, o vendedor ele precisa ter segurança emocional. O emocional dele tem que estar muito bem alinhado. Porque como o tempo passa na vida, na carreira profissional de um vendedor, que ele vai começando a vender coisas mais caras, vendas maiores, negócios maiores, o emocional vai cada vez mais, cada vez vai atrapalhando. Pode atrapalhar como pode ser teu maior amigo. Isso é uma das coisas que tem que ter mais alinhado. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você acabou de pegar um negócio na tua mão, que você vai ganhar R$1 milhão de comissão. E você tem o cliente, certinho o cliente ali que tá ali. E você deposita toda a tua energia nesse cliente, certo? Mas esse cliente pode virar de um dia pra noite e falar pra você, não quero mais. E não vai ter nada nessa vida que vai mudar esse cara de opinião. Sim. Que a gente tá falando de algo muito grande. O que eu quero dizer com isso? É aí que vem tua resiliência emocional. Você tem que saber certinho o que você pode falar, o que você pode fazer, até que ponto você pode ir para esse cliente não expirar. E se caso ele desistir, como que eu vou ficar? Vou ficar bem? Por que acontece com isso? Quando o cara vê uma oportunidade muito grande como essa, o cara tenta vender de qualquer forma, faz força, chora, esperneia, e aí que tá errado, é aí que você não vende. Entendeu? Por isso que eu falei, resiliência emocional. Primeira coisa. Que é o que a gente vai ficando cada vez mais calejado. Então, quanto mais tempo você fica no mercado de grandes transações, no mercado de grandes negócios, de grandes vendas, você vai ficando cada vez mais calejado de você saber lidar. Então, de você sentar com a pessoa e, putz, cara, não vou vender.
Você já vai saber. Não, Ele só tá querendo saber preço. não é nem isso. Não é nem isso, né? Queria saber preço. Mas você saber que talvez no final pode ter uma grande chance de não dar certo e você tá preparado com o teu psicológico pra isso. Uhum. Porque quando a gente tá falando de grandes negociações, existe muita técnica pra você conseguir, né, conversar e tudo mais, mas você não vai empurrar nada em ninguém. Esse negócio de empurrar, isso é numa venda pequena. Sim. Então isso seja qualquer coisa, até num carro. O cara consegue convencer, mas quando a gente tá falando de algo muito grande, é outro mercado, são outras pessoas, as pessoas também estudam, as pessoas também sabem os riscos dela. Então, não é você que vai... Convenceu do contrário. Entendeu? Exatamente. Então, é por isso que eu falo, só que você tem que estar preparado para lidar com todo esse tipo de situação. Sim. E o emocional é o que mais pesa. O que mais pesa para tudo. Por isso que vai ter que ser calejado conforme o tempo. E emocional também, igual você falou, na questão do comissionamento, né? Às vezes o vendedor já faz a venda pensando no que vai fazer com o dinheiro da comissão. E é um erro tremendo, porque você vai, igual você falou, vai pensando na comissão e não pensando na venda bem executada. Exatamente. Na venda que o cliente vai falar, pô, eu quero voltar mais vezes. É que daí você faz qualquer coisa para vender. Faz qualquer coisa para vender. E a partir do momento que isso você se torna um bom vendedor. Uhum. Mas você esqueceu o propósito da tua empresa. Você esqueceu o propósito do teu negócio como profissional. Entendeu? Então, eu sempre falo, é você construir o futuro. A partir do momento que você pensa em construir algo sólido lá na frente, é você tá pensando no futuro e a longo prazo. Né? O investimento a longo prazo, que é o mais difícil, mas é o mais sólido. Porque quando você pensa no investimento a longo prazo, cara, eu já tive cliente na minha mão, na minha frente. O cliente na minha frente, o vendedor, o comprador com a proposta feita, o vendedor olhar pra mim e falar assim: Lincoln, o que você acha? E eu dar a minha opinião. Eu tinha a venda na mão, mas eu sabia que poderia ser um pouquinho diferente. E eu ter a resiliência emocional de falar, não, pode ser diferente, assim, assado. O que eu quero dizer com isso? Isso daí é você pensar no teu cliente, é você pensar no teu propósito, é você pensar na tua empresa e não pensar 100% no dinheiro instantâneo. Entendeu? Que é o mais difícil, que é mais na difícil venda, pensar. na venda, seja qual for o valor, né? Mas é o cara pensar no propósito, no longo prazo. Pô, legal, Lincoln. A gente fala muito em manter... Bom, você até já trouxe que não precisa ficar mantendo toda hora 100% o contato com o cliente naquela questão de, cara, chegou produto novo, chegou um avião novo aqui. Ou tem esse... Não, isso é uma coisa que a gente tem que saber a necessidade, tá? Então, os nossos clientes hoje, graças a Deus, quando alguém tá procurando avião, ele vem falar comigo. Então, vem falar com a gente, né? Com a empresa, comigo. Então, isso é... Então, a gente já tá ciente se ele tá procurando, se ele tá precisando ou não, né? Mas nós temos contatos com todos os nossos clientes. Nós temos contatos Legal. de mandar sempre uma lembrança, um presente. A gente sempre tem um contato com todos os nossos clientes. Nós temos um contato bem afetivo para que cada vez mais isso fique mais sólido. Então isso acho que é inevitável. Você não pode pensar só na que você fez uma venda. Você tem que pensar que é um relacionamento que você criou, que isso vai ser por anos e anos e anos e anos. Por isso que você precisa trabalhar certo, pensando no propósito, no futuro. E sem pensar, né, só em fazer negócio. Sim. Você tem que pensar no propósito e tudo aquilo. Então, a partir do momento que você executou aquela venda, você não executou só aquela venda, você pode executar várias depois, mas para isso vai, como você vai lidar com isso, né? É comum trocar, né? Falando do avião, é comum o pessoal trocar igual o carro a cada 2 anos, a cada 3 anos? Depende de proprietário, né? Proprietário. Então, hoje existem aviões que são usados no meio 100% corporativo, então para empresa. Então, existem aviões que são usados só para o pessoal que fala uso pessoal 100%. Existem aviões que são compartilhados, então aquele avião tem 3 sócios, 2 sócios, 4 sócios.
Isso varia muito. Então, tem gente que troca de avião a cada 5 anos, tem gente que fica com o avião muito tempo, tem gente que fica 2 anos e já troca, então depende, tá? Depende do valor do avião, depende do cliente, é muito variável. Sim. Pô, que legal. Eu pergunto porque eu fui participar de um treinamento essa semana aí e o tema do treinamento era sobre não venda para o seu cliente. Então, aquela questão de você não ficar só vendendo para o mesmo cliente o mesmo produto. E o exemplo que foi dado na palestra era sobre um rapaz que ele tinha uma loja, né, não tem nada a ver com a gente tá falando aqui, mas ele tinha uma loja de aquário e chegou um determinado momento que ele não conseguia mais vender aquário, né, porque os clientes não voltavam mais, os clientes não entenderam como que era cuidar de um aquário. Aí que ele percebeu isso e fez ele fez uma consultoria com o cliente. Então ele passou de vender somente o aquário e passou a prestar consultoria pro cliente dele. Então, daqui tanto tempo você tem que alimentar seu animal, tem que... Entender a dor do cliente, a necessidade. Entender a dor, exatamente. E entender por que ele não estava voltando, né? Sim. Então, por isso que eu até perguntei se é normal os seus clientes... Todos os nossos clientes, nós temos um contato 100% afetivo, nós temos um grupo isolado da empresa com os clientes que são já clientes que estão com a gente, então nós temos um contato bacana, assim. Isso é uma coisa que tem que ter. Tem que ter, seja qual for o teu negócio. Exatamente. Lincoln, eu queria, desde o início aqui, eu queria fazer uma pergunta. Qual foi a venda mais complexa que você teve, tá? E o que você aprendeu com essa venda mais complexa, assim? Aquela que, igual, né, a gente estava falando muito de resiliência emocional, mas aquela que você falou, cara, que não tem jeito, mas no final concluiu a venda e você aprendeu algo com essa venda que você possa compartilhar aqui com a gente. Tá, a venda de uma aeronave uma vez foi uma venda que com certeza vai marcar pro resto da minha vida. Nós entramos em negociação com uma família, nós ficamos em negociação durante 1 mês e meio. E dentro desse 1 mês e meio, nós acho que teve umas 7, 8 reuniões mais ou menos. E dedicando 100%, dia e noite, 24 horas por dia, maneira de falar, obviamente. Mas... E depositando toda a minha energia nessa venda, né? Automaticamente, como eu falei no começo, você tem que ter muita resiliência emocional. No final, essa venda não deu certo. 1 mês e meio depois, nós... Para quem mexe com vendas grandes, para quem trabalha no mundo de negócios, existe uma parte espiritual junto também, tá? Durante 1 mês e meio, chegou no final, o cliente não ficou com a aeronave, né? Falou que não ia... E tava tudo muito certo que isso iria acontecer, que não que ele iria desistir, mas que a gente iria conseguir executar a venda. Isso é uma coisa que na minha cabeça já era certo, no 80% de certeza já, e eu tava colocando todas as minhas energias em cima disso. E chegou no final, o cliente não ficou com a aeronave. Eu lembro que eu saí dessa reunião, tava muito chateado, não com o cliente, mas com toda a situação, né? Putz, chorei bastante, olhei assim. Mas depois eu lembro que um parceiro meu da empresa me ligou e eu falei pra ele assim: olha, isso foi um aprendizado. Porque o que eu aprendi com todo esse processo, em 1 mês e meio que eu vivi coisas que eu nunca vivi na minha vida, isso foi um aprendizado, porque o próximo cliente não vai ter erro. Eu falei isso 1h da tarde. Eu não vou saber falar, vamos falar aproximadamente, eu não sei a hora exata, se era 1, 2, não sei. Mas eu falei, vamos falar lá, 1h da tarde. 5 horas da tarde, um cliente que eu tinha conversado
há 4 meses atrás, um outro cliente me mandou uma mensagem perguntando da aeronave. Da mesma aeronave que não deu certo. Que não deu certo. A hora que eu olhei pra mensagem, eu só olhei pra cima, agradeci a Deus, porque eu já sabia Que ia dar certo. que era o cara que ia dar certo. Que aquele 1 mês e meio que passaram ali, foi um grande aprendizado. Uhum. Foi algo que foi pra aprender. Uhum. E depois, aí, dito e feito. Um Foi. mês e meio depois, o avião tava vendido. Cara, que legal, cara. Que exemplo, né? A gente passa cada coisa na nossa área comercial que a gente tem que levar como aprendizado. Muitas vezes a gente fica triste, pô, por que não deu certo? Tava certo esse cliente aqui. Eu vou dar um exemplo, eu trabalho com seguros, né? E essa semana eu tava fazendo um seguro de um carro, assim, um carro caro. E o cliente, ele queria algo específico para ele queria todos os atendimentos dentro da concessionária, né? E eu falei para ele que a seguradora que ele estava não ia prestar esse atendimento dentro exatamente da concessionária, Sim. mas seria algo estudado junto com a corretora e com a seguradora para a gente poder ter o atendimento na concessionária. E foi mais ou menos uma semana conversando com ele, fiquei assim até mais tarde também em contato com ele e explicando ponto por ponto. Ele tinha muitos compromissos, então ele só poderia falar depois que terminasse meu expediente, e eu fiquei. E no final, não me respondeu mais. Falei, o que tá acontecendo, né? Fui buscar mais informação, ele falou, cara, fechei aqui com outra pessoa, porque fechou com o banco dele, me prometeram empréstimo, me deram um aumento Uma série de benefícios. Uma série de benefícios, né? Uhum. E perdi. Mas levei como aprendizado Exato. também, né? Um cliente que, sim, seria muito bom para minha carteira, mas eu entendi ali que às vezes você tem que mostrar mais do que o cliente precisa, porque ele estava demonstrando um interesse em ter o atendimento dentro da concessionária. Mas ele fechou em outro lugar, em outra corretora, não foi somente pelo preço, e também não foi pelos benefícios que foram prometidos para ele, Sim. mas porque ele teve um ponto a mais que eu não coloquei na apólice dele. E isso foi crucial para o fechamento da venda com outra pessoa. Então eu aprendi muito, que eu falei, cara, independente, né? Se o cliente ele só me questionou sobre uma questão da apólice dele, ou se ele não me trouxe uma informação, e ainda assim eu falei, pô, eu acho que eu deveria ter apresentado para ele, né? Você fica naquela, pô, acho que eu vou apresentar esse ponto aqui para o cliente. E não apresentei e perdi por conta disso. Sim. Então, também é aprendizado, né? Que você fica por você. Eu sou muito daquele X da questão. Vendedor, que nem o pessoal, tem muita gente que fala que o cara tem dom para vender. Esse vende até... Não. Vendedor você se constrói. Você constrói um vendedor. Então, se quer um bom funcionário, você constrói esse funcionário. Você vai ter que investir, você vai ter que construir. E a gente, tá? Nós sempre nos construímos. Então, a gente está sempre se renovando. As pessoas, muitas pessoas, elas querem entrar já num patamar muito alto sem passar pela área de você ser lapidado, que é a parte que você vai aprender. Então, primeiro você tem que aprender, depois você vai estudar muito tudo aquilo que você aprendeu. E você tem que saber que você vai receber muito não. Muito não. Não é, sim. Você vai receber muito não na tua vida. E é assim que você vai ser calejado. É assim que você vai aprender a lidar com as situações. É assim que vai vir a resiliência emocional. Porque uma pessoa que só leva sim, ela leva um não, ela caiu. Agora o cara que começa de baixo, levando porrada, esse cara vai começando a ficar calejado. Porque a partir do momento que você sobe teu contrato, teus clientes, sua comissão, ela só vai aumentando,
o vento vai ficando mais forte também. Uhum. Entendeu? Então não é aquilo que, o cara, quando o cara chega lá, é CEO de uma multinacional, de uma empresa mundial, o cara... Não, o vento balança igual. Isso é uma coisa que não tem essa de... Não, mas o cara foi muito calejado para estar lá. Exatamente. Entendeu? Então, a partir do momento que você resolve mexer com negócios grandes, com grandes negócios, grandes vendas, mas espera aí, eu fui calejado para vender, entende? Uhum. Então esse é meu sonho? Beleza, eu vou colocar isso como meta e eu vou fazer acontecer. Mas qual que é o caminho que eu vou ter? Que é o processo que eu vou ter que passar por isso? Uhum. Existe um processo, não existe nada sem Tem processo. processo, exatamente. E as pessoas querem pular essa parte. Querem pular essa... Entendeu? Não existe isso. O processo ele tem que vir para te moldar. Uhum. É assim que você vai chegar com seus 45, 50 anos no ápice da tua carreira e você realmente ali chegar e falar assim, eu domino o meu negócio. Eu já passei lá, eu já fui, já tive lá embaixo, hoje eu tô aqui em cima e eu sei o processo, sei o caminho. E é referência, né? Acho que a grande meta de um vendedor é ser referência no produto que vende. Eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento na minha área. Então, quando chega pessoa nova no escritório, eu gosto muito de compartilhar. E não estou no meu ápice de carreira, né? Mas eu estou visando isso. E você poder virar referência no produto que vende é o objetivo do vendedor. Claro, com certeza. Independente da venda. Com certeza. Independente da venda. O processo para venda de um avião Lincoln é muito demorado o processo para venda do avião? Então depende para você importar uma aeronave, né, trazer uma aeronave dos Estados Unidos ou você comprar aqui no Brasil. Então depende da forma de pagamento, a forma de pagamento. Então existe uma coisa chamada pré-compra que é feita nas aeronaves antes de você certificar que você vai comprar aquela aeronave. Então, certificou. Primeiro certificou. Vamos lá, falei errado. Certificou. Aí você vai pegar, existe um processo grande para isso, aí vem a pré-compra. A pré-compra é como se fosse uma vistoria cautelar em carro, mas a pré-compra no avião é muito mais completa. Depende do modelo do avião, demora 7 dias, 15 dias, depende cidade, onde está, enfim. Aí que vem a parte de documentação, que não é nada... Dentro do Brasil é muito mais simples, né? Diferente de você importar uma aeronave e nacionalizar aquela aqui no Brasil. É um pouquinho mais complicadinho. Mas sim, relativamente também não é nada... Não é um bicho de 7 cabeças. De 7 cabeças, impossível. Tranquilo. Não, bem tranquilo. Isso acontece bastante. E voltando no início da sua carreira, na área de carros, Lincoln, é muito mais fácil hoje você importar um carro exclusivo ou um avião? O que você... Olha, importar carro eu nunca importei. Tá? Avião, com certeza, vamos botar os dois, é uma pergunta difícil de responder, porque avião eu sei o processo inteiro. Sim. Carro, vou te dizer que eu a importação. Nunca fiz essa importação. Então, não sei como que seria, mas tem muita gente que faz, muita empresa, muito colega meu que conheço, pessoas que fazem tudo, então... isso é bem tranquilo, mas avião também é bem sossegado. Não é nada, nem um bicho de 7 cabeças. Hoje existe muitos profissionais bons que estão nos Estados Unidos, brasileiros que estão nos Estados Unidos, nós temos parceiros nos Estados Unidos que legal. Que estão lá, então quando a aeronave está lá, então tudo fica mais fácil, mas existe um processinho um pouco maior do que você comprar a aeronave aqui no Brasil. E aqui no Brasil você tem um pouco mais de flexibilidade de pagamento, né? Então, desde... colocar alguma coisa no negócio, às vezes um parcelamento direto. Então, no Brasil tem um pouco mais de flexibilidade diferente dos Estados Unidos. Que legal. E hoje a principal importação de vocês é através dos Estados Unidos ou são de outros países também? Europa? Depende, tem avião no mundo inteiro, né? A aviação ela é mundial, né? Então, avião no mundo inteiro. Que eu vejo, eu perguntei porque eu vejo muitas pessoas realmente saindo daqui e indo para os Estados Unidos para poder trazer uma aeronave ou conhecer uma aeronave lá. Isso é uma coisa normal, assim, na aviação, né? Mas a aviação ela é mundial, né? Então, às vezes, quando o cliente fala que quer tal aeronave com tal configuração, com X de horas, Y de configuração, a gente,
O avião às vezes só tem na Alemanha. Uhum. Nos Estados Unidos é que tem a maior frota da aviação, então por isso que sai tudo de lá, né? Mas às vezes tá na Alemanha, às vezes tá na França, de qualquer lugar, né? É aviação mundial. Não tem um lugar certo. Sim, sim. Uma pergunta aqui, Lincoln. A venda, o processo, um dos processos da venda da aeronave é confiança. É você gerar confiança no cliente, porque é um produto que precisa da confiança. Sim. Como que você consegue manter essa confiança do cliente durante todo o processo da venda, né? Constrói a confiança com o seu cliente final. Hoje nós temos pessoas só na parte técnica da Exclusive, tá? Então, existem pessoas só para isso, então só para ter a parte técnica, as pessoas que estão aí mais de 30 anos na aviação executiva. E em questão de confiança, eu tive que estudar muito, seja os dois jeitos, da venda e do produto, da parte técnica. Eu tive que estudar muito para conseguir gerar isso, que eu falo que é gerar valor. Isso. Tá? Então, eu falo que isso é muito chão e muito estudo para isso. Para você conseguir, né, sentar e falar de igual para igual, de você liderar uma operação. Então, saber que uma operação, às vezes, de 3, 4 milhões de dólares está 100% na sua responsabilidade. Então, que o comprador está confiando em você. Obviamente que existe um processo para isso, de contratos e tudo mais, mas confiando em você, no que você está falando, o vendedor confiando no que você está falando, porque eles não se conhecem. Então, automaticamente você é responsável por essa operação. Então, existe um preparo grande para isso. Não é que daí a gente não está falando do cara tá comprando um carro, tá comprando, não. São coisas muito grandes que não existe possibilidade de ter erro. Então, a partir do momento que você se propõe a ter grandes negociações, os riscos são maiores no sentido de você ter que se preparar tanto para não ter erro. Entendeu? E dicas de estudo não só também para sua área, Lincoln, na área de aviação, mas o estudo assim que você fala, cara, isso aqui me ajudou muito. Olha, técnicas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar biografias. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender na prática, tá? Eu não vou falar que eu leio 1000 livros não. Eu gosto, tô tendo o costume maior de ler agora, por causa da minha esposa me ajuda muito nisso. Tô lendo alguns livros, ela sempre me dá um livro de presente. Eu gosto muito de biografias, então eu gosto de pegar pessoas que eu tenho como referência e eu gosto de estudar a biografia daquela pessoa. Livros sobre vendas, sobre grandes negociações, e eu acho que a maior aprendizado é a prática. É você ali na prática que você vai aprender como é que funciona o processo. Eu compartilho do mesmo, Lincoln. Óbvio, a gente tem que estudar aquela parte, livros, entender mais sobre técnicas, mas na prática mesmo que a gente consegue trazer o que a gente aprendeu um pouco, mesmo que seja pouco, né, do livro. Sim. O que a gente aprendeu ali e colocar na prática. Cara, e contato, né? Eu acho que contato é tudo, network é tudo, né? É aquela frase, né? O network te leva a lugares que você nunca imaginou na tua vida, que você nunca vai imaginar na tua vida. Então, o network de você ter contato com uma pessoa que já tem muita experiência na tua área, você saber ouvir aquela pessoa, você saber respeitar os mais velhos, os mais velhos na área que você atua. Então, você tem que... O cara que tá 20 anos lá e você tem 1 ano que você tá nesse mercado, cara, você tem que parar e chegar nesse cara e falar assim, amigão, vamos sair jantar? Cara, conversa com esse cara. 2 horas jantando com esse cara. Putz, claro, não em tudo que ele fala, mas você vai filtrar, você vai aprender muita coisa. Então, você saber tirar o lado bom das pessoas também. Você ouvir as pessoas, ter humildade para ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas que têm mais experiência naquele mercado. Ah, mas eu não. Mas o cara tá 20, 30 anos ali, ele tem uma certa experiência que você não tem. Então, escute. Então, é você sempre tirar o melhor de cada pessoa, sabe? Eu acho que isso é o essencial também. Legal, Lincoln. Cara, a gente já partindo aqui pro final do nosso episódio,
passou rápido, hein, cara? Passou muito rápido. Foi um aprendizado. Pô, você poder falar da sua área. Eu confesso que eu estava muito curioso para saber tudo, né? E acredito que muitas pessoas vão também aprender contigo aqui, Lincoln. Então, muito obrigado, né, Eu que agradeço. por ter vindo e por ter compartilhado a sua trajetória, ter compartilhado como que é o seu dia a dia também, né, na área da venda. E gostaria que você deixasse, assim, eu costumo mais fazer nas entrevistas do blog, mas eu gostaria muito que você deixasse uma palavra de motivação, algo que você leva para a sua vida e também leva, consequentemente, para a venda. Claro, com certeza. Para aquela câmera ali? Para aquela câmera. Tá. Primeiro, você tem que ser ousado em sonhar. Então, o teu sonho, ele tem que ser algo muito grande. Primeiro, você tem que pensar que você vai dominar na área que você atua. Depois, você tem que acreditar em você. Acreditar que você é capaz de chegar naquele sonho e realizar aquilo que você está sonhando. Então, acreditar no teu processo, acreditar na tua ambição, acreditar em tudo que você sonha todas as noites, é você acreditar em você, acreditar que está plantado no teu coração. Eu digo que você optar por ter coisas diferentes na tua vida, você optar por viver uma vida extraordinária, você optar por mudar o mundo, você tem que se sentir honrado em pensar assim. Você tem que se sentir honrado em pensar em mudar o mundo. Porque é isso que leva as pessoas a fazer coisas que muitas falam, coisa impossível, né? Então, o impossível, ele vem da pessoa que pensa diferente. Ele vem do cara que pensa fora da caixa. E eu gosto desse tipo de pessoa. Pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que pensam diferente e acreditam nelas, acreditam no propósito. Mas você tem que entender o processo e entender que o processo vai te lapidar para você chegar ao topo. E quando você chegar ao topo, você vai olhar para trás e vai falar que tudo valeu a pena. Mas isso nada vai acontecer se você não acreditar no teu sonho que você teve lá no início, 20 anos antes, 15 anos antes. Mas é você acreditar que tudo isso é possível e seguir o teu coração. Mas e ouça sempre pessoas que estão onde você quer estar. Escute essas pessoas, né? Eu acho que é isso. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Realmente foi emocionante o que o Lincoln falou. É você acreditar em você, acreditar no teu propósito, acreditar no teu projeto, né? E, antes de tudo, conexão com pessoas, né? O nome do podcast é Conexão Vendas, mas a gente leva para todas as conexões. Então, o principal, conexão com pessoas, é isso que te leva para um outro patamar, isso que leva o seu conhecimento. E parabéns, Lincoln. Parabéns mesmo. Eu que agradeço por Cara, poder escutar o que você falou aqui realmente é muito bom e, cara, é emocionante. Pessoal, muito obrigado. Siga o Lincoln. Eu vou deixar as redes sociais do Lincoln aqui. Vou deixar teu site também, tá, Lincoln? Claro. Posso deixar teu site? Página da empresa também. A página da empresa, eu vou deixar aqui a página da empresa do Lincoln, tá? Nos acompanhem, vai sair em todas as plataformas. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Até a próxima. É isso.